Olá, bom dia. Estamos aqui de novo para conversar sobre a escrita e este momento que estamos vivendo. Hoje a gente vai ter um assunto muito bacana, muito diferente. Vamos conversar com a Jamila Maia, que é celebrante. Ela faz textos, enfim, e conduz celebrações. A Jamila aqui, vou pô-la na conversa. Esperando ela entrar. Oi, Jamila. Oiê, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo e você? Também, querida, obrigada pelo convite. Estamos de verde, olha juntos, né? As duas Olha só, parece que a gente combinou, né? coisas, engraçado. Sintonizadas. Ah, É, tá vendo? E Diga, querida, obrigada por você estar sou aqui. toda sua. Ah, que ótimo. Então, a gente vai conversar hoje sobre o texto das celebrações, né? Que é um texto bem Isso. especial. E eu queria começar perguntando para você como é que você começou, como é que você teve essa ideia de começar a escrever para celebrações? Você sabe que a minha primeira cerimônia foi a convite. Eu nem conhecia esse trabalho. Na verdade, até a nossa sociedade ainda não conhece tanto o trabalho do celebrante. Uma Tem coisa uma rara. confusão com a figura do cerimonialista, que é quem organiza o evento, né? Mas falta mesmo saber que existe essa possibilidade. E a primeira cerimônia que me foi pedida, que foi por uma amiga, na verdade, foi um batizado não religioso, porque ela queria um ritual para que a filha dela tivesse padrinho e madrinha, mas eles não eram particularmente religiosos. Ela é budista, o marido é ateu, e eles foram atrás do processo na Igreja Católica e tinha todo um trâmite de todo mundo ser Uhum. batizado e frequentar. E eles falaram: nossa, tem que ter um outro jeito. E eles enxergaram em mim alguém que poderia fazer isso, por já conhecer um pouco da. Eu gosto muito da coisa de escrever desde sempre. Eu falo do colégio, eu não tenho uma medalha de esporte, mas os concursos de poesia, de literatura, eu levava tudo. Então, na verdade, eles acharam que você podia ser alguém bacana para fazer essa celebração. E aí eu queria que você explicasse um pouco como é que é. Você escreve, você, enfim, chega, vê o que é a celebração, conversa com as pessoas. Como é que é fazer um texto para a celebração e depois celebrar, né? Porque você faz as duas coisas, não só escreve, como também celebra, né? Faz. Isso, isso. Você sabe que no nosso meio existem dois grandes grupos, assim, existem os oradores e os escritores, porque existem os celebrantes que são grandes improvisadores, que falam espontaneamente. Então você vai ver essas pessoas trabalhando com uma fichinha de anotações na mão, Uhum. né, para se guiar, como um apresentador de televisão. Mestre de E cerimônias, dali, MC. isso. Mas eu parto da escrita do texto na íntegra, né? É a minha forma de trabalhar. Eu penso no texto da cerimônia como uma obra mesmo. É claro que na hora, às vezes eu altero uma coisinha ou outra, né? Pelo que a gente observa do que está acontecendo ali no momento. Às vezes tem um start, né? Uma inspiração, uma coisa que vem espontaneamente e eu mexo um pouquinho ali. Mas cada texto meu é um texto único para cada casal. O meu processo ele tem várias etapas. Eu Uhum. converso primeiro com o casal quando eles me procuram, e aí eu faço uma entrevista bastante informal. Eu não tenho assim um roteiro muito específico. Eu quero que eles me contem um pouco sobre quem eles são, o que é importante para eles, o que eles querem para aquele dia. Enfim, entender a história deles, os valores deles, o que eles mais prezam, né? O que não pode faltar num dia de celebração. E depois eu converso com eles individualmente também. Porque Interessante. uma coisa é a interação do casal e outra coisa é a visão de cada um do amor e da própria história, o que cada um entende por casamento. E por fim, eu ainda peço para eles me indicarem duas pessoas, dois amigos ou familiares que os conheçam muito bem, para quem eu possa mandar algumas perguntinhas por WhatsApp ou por e-mail, para também ter esse olhar de terceiros Uhum. pro casal. Então, a minha produção final de texto, ela resulta
dessas 5 etapas. A minha leitura do casal, a leitura que cada um tem de si, mais a leitura dessas terceiras, né, dessas outras pessoas sobre quem eles são. Uhum. Eu junto tudo isso para criar o meu texto. E aí, a partir desse momento que te chamaram para fazer isso, né, que deve ter sido algo bem inusitado, né, deve ter sido, assim, até um sentimento bem bacana, né, de alguém ver em você Sim. essa possibilidade. Você começou a fazer isso, daí você tem uma empresa, quer dizer, você transformou isso também em algo profissional, né? Como é que foi esses passos, assim, até você falar, nossa, isso aqui é uma profissão, isso aqui existe, né? Porque eu acho que, como você falou, não é algo tão conhecido, né? Sim. Eu fiquei super honrada com o primeiro convite, mas eu só fui fazer a segunda cerimônia vários meses depois. Porque a primeira foi um dia que eu falei, nossa, que legal, mas ficou por isso mesmo. Aí, depois de uns meses, uma amiga me pediu um casamento, Uau! né? Ela já estava, na verdade, há algum tempo com o marido. Eles estão juntos na época estava há 25 anos, agora já é mais, quase 30. Uhum. E eles queriam fazer uma celebração com a participação dos filhos, ela entrar de noiva, porque eles não tinham tido isso até ali, né? E foi, na verdade, na experiência do casamento que eu tive o start, o estalo de falar: nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero viver isso de novo. Foi a experiência que realmente deu o estalo, né, a partir do qual eu resolvi transformar isso num projeto. Eu comecei com uma amiga que também escreve, ela é redatora publicitária, ela também tinha celebrado 2 casamentos recentemente para a irmã dela e para uma amiga, e falamos, vamos fazer isso junto, mas logo ela foi aprovada ela conseguiu uma bolsa CAPES de mestrado, ela falou, não vou conseguir Vai dar ter fazer outra mais profissão. nada. E a partir dali eu toquei a empresa sozinha, isso foi no fim de 2017, né, começo de 2018. E aí, de lá para cá, eu venho trabalhando, né, com... A gente tinha uma marca, inclusive, que éramos nós duas, agora eu uso só o meu nome, né, fiz essa troca de identidade visual. E eu opero como uma empresa, né, como uma pequena empreendedora. E aí, normalmente, você falou, né, vem o casal, normalmente é casamento e batizado, tem algumas outras coisas aí no meio que aparecem, assim, para além dessas coisas mais É. conhecidas. Eu faço várias cerimônias diferentes, Paula, porque o meu mote, o meu ponto de partida é a experiência do rito de passagem. Hum. Eu penso no rito de passagem como sendo algo que tem um papel muito importante para a gente, né? Como ser humano, é alguma coisa ancestral, é anterior às grandes religiões organizadas, é algo que conversa com a nossa psique, que faz muito sentido para a gente, que organiza a gente internamente, né? Então, o casamento é um dos mais populares, né? Assim como os batizados, mas você tem ritos que acompanham todas as etapas da nossa existência. Então, eu trabalho também com. Tô vendo o Wagner fazendo umas perguntas aqui, É, já vou eu tô responder. anotando, o que é engraçado, eu já falei aqui, é só Tá joia. jornalista, dramaturgo, assim, e pessoas que trabalham mais com isso é que ficam olhando, os outros nem percebem, assim, é engraçado. Eu vou anotando É e vou verdade. falando, pra você não ter que ficar preocupada com isso. Tá joia, maravilha. Ó, o Sérgio dando um oi. Oi, Sérgio, bom dia. Então, os meus ritos, eles acompanham todas as etapas da vida. Então, desde a da gestação, que é o chá de bênçãos para a mulher que está prestes a parir, Chá de bens. até as cerimônias. Isso. Uhum, Chá de bênção a gente faz já quando ela está com 37 semanas, assim, perto do bebê nascer. uhum, E é uma cerimônia de acolhimento para a mulher, para que ela se sinta fortalecida para viver o parto, para viver o pós-parto, uhum, cercada pelo carinho das mulheres próximas a ela. uhum, Porque a gestação, às vezes, pode ficar muito focada na figura do bebê, né? Ou nessa maternidade cor-de-rosa que a mídia vende muitas vezes para as pessoas. Então, o chá de bênçãos traz um pouco desse pé no chão, né? De que existe força, de que existe apoio, que é uma transição fortíssima. Para mim, virar mãe foi um portal na minha vida, uhum. né? Sou outra pessoa. Eu tenho uma tatuagem aqui, ó, escrito Mother. Ah, aqui. Uhum, Dá para ver? deu. Então, é um momento que, se você significa isso de uma maneira mais profunda,
você tira daí recursos psíquicos para lidar com muita coisa que vai vir depois. Uhum. Né? Eu acredito muito nisso. Então, eu gosto de pensar no chá de bênçãos como uma cerimônia que proporciona isso para a mulher. Né? Então, eu faço, dentro dos grandes ritos de passagem que a gente tem, a única cerimônia com a qual eu não trabalho é debutante, de 15 anos. Ainda Eu acho tem que tá um pouco... debutante? Tem. Tem bastante, viu, Paula? Mas eu acho um pouco fora desse perfil que eu construí para o meu Uhum. trabalho, né? E do ano passado para cá tem aparecido também cerimônias fúnebres, cerimônias em memória para fazer, Uhum. né? Então fiz o ciclo todo, né? É Desde a verdade, barriga bacana. até o fim da vida. Uhum. O meu trabalho hoje permeia todas essas grandes instâncias, esses grandes momentos da nossa trajetória na Terra. Quero falar mais sobre isso, eu vou só pôr aqui as perguntas do Wagner. Ele perguntou primeiro se isso é uma espécie de pesquisa de campo, que você entende essa pesquisa que você faz com o casal, né? Esses 5 momentos que você falou, se você entende isso como uma pesquisa de campo e como é que você divulga esse trabalho. Daí a gente volta para a questão desses ritos de passagem. Tá joia. Isso, a pesquisa, acho que é até um bom termo para você descrever o que eu faço. Porque, veja só, a ideia é que eu seja um instrumento da história daquele casal. Né? A minha arte, que está ali na minha escrita, ela está a serviço de quem eles são. Por isso, inclusive, que eu nunca aproveito um texto de um casal para outro, como eu falei lá atrás, porque eu vejo as pessoas de maneira muito única. Né? Eu conheço pessoas que trabalham com texto mais padronizado, mas pela minha leitura de mundo, né, pela minha leitura de pessoas, eu não consigo ver como eu poderia fazer isso. Nossa, nem Então, pensaria nisso, né? Se tem um padrão, né? Para um casamento. Bom, apesar que é isso, né? Na igreja é o padrão, né? É o mesmo texto, né? Só agora que eu pensei nisso, Jamila. Olha aí. Deixa eu alcançar aqui rapidinho. Tá. Aqui, ó. Eu escrevo as minhas cerimônias à mão, na verdade, Ai, que Paula. cool. Então eu tenho um Você tem uma caderno. letra boa, né? Porque eu não ia conseguir entender a minha letra, não. Tem uma letrinha caprichada, tá Ai, que vendo? Eu vou lindo. fazendo. Uhum. É, Então, assim, eu é um escrevo cada registro, um né? à mão mesmo. Fica um registro, Isso. né? Bacana. Então, a ideia é buscar ao máximo captar tudo isso, né? Usar minha sensibilidade para poder contar essa história, falar de quem essas pessoas são, porque celebrações, elas são sobre passado, presente e futuro. Você amarra tudo isso, né? É um momento no qual você olha para o lugar de onde você veio, você celebra a alegria de estar ali com aquelas pessoas todas e vivendo esse ponto de transição da sua vida, e você olha para quem você vai ser dali para frente. Então, ter essas informações sobre quem o casal é fundamental para que essa experiência tenha sentido para eles. Porque aí o rito de passagem cumpre seu papel. Ele tem que dialogar com o seu interior. O que Senão seria você vive uma exatamente? experiência pro forma só. Desculpa te interromper sem querer. Como é que seria? Imagina. O que é? Como é que você define essa questão de rito de passagem? Tem uma questão que fica para mim um pouco da nossa tradição oral, né? De uma coisa ritualizada, de aldeias, enfim, de uma outra forma de organização social, né? E que talvez isso reconecte um pouco. Como é que você definiria essa questão do rito de passagem? Então, ainda que eu não traga esse glossário muito técnico para a maneira como eu me relaciono com quem me procura, eu penso nisso, né, numa perspectiva antropológica mesmo, Paula, sabe? De que é algo que faz parte da experiência humana. A gente viver esses momentos, os ritos de passagem, eles podem ter caras diferentes, porque alguns eles representam desafios que você vai vivenciar, né? Para alguns povos, o rito de passagem pode ser uma provação, né? Como os meninos que têm que sair, caçar e voltar para serem reconhecidos como homem, né? Aquela coisa de você atravessar as brasas, são rituais nos quais você vive uma provação transformadora. Mas os rituais de celebração são um dia no qual você se torna o centro das atenções, né? Que você tem um reconhecimento que vem daquele momento vivido. Então, as pessoas partilham aquele ritual com você, você tem símbolos dentro dele
né, que representam essa mudança. No casamento você tem a questão da troca das alianças, os trajes específicos que você usa nesse dia, né, a coisa toda de se vestir de branco, né, tudo isso é muito representativo. Então você gera todo um marco na história pessoal de alguém. Então a função principal do rito de passagem é essa, é você gerar esse marco, uma figura mais simples, uma analogia mais simples que eu gosto de usar, eu falo que é como você está numa estrada e aí você chega num ponto da sua jornada, você olha para o lugar de onde você veio, você olha para onde você quer ir e você planta uma flor para marcar esse lugar e esse dia em que você viveu esse momento, em que você olhou para de onde você veio, para onde você quer ir e onde você estava, tudo que você tinha trilhado até ali. Então, eu penso o meu trabalho muito com essa função de ajudar as pessoas a enxergarem essa jornada que elas estão trilhando e marcar esse momento para que elas saiam fortalecidas e lembrando, né, de tudo que elas são, do amor que elas têm, para seguir adiante. Bacana. E essa organização deste momento, né? Quer dizer, você é chamada para fazer essa parte do texto, mas faz diferença também, quer dizer, você fica junto com esse pensamento, sei lá, do lugar, de como organiza, porque dependendo de onde você vai falar, né, de como tá, de qual é, se é um altar, como é que... Porque quando a gente pensa nesses momentos, é uma coisa bem padronizada, né? Bacana poder pensar em algo que é de cada um, né? A gente pensa na igreja, a gente pensa no velório, enfim, a gente pensa nos lugares, né, assim, canônicos aí, de uma certa indústria até que se fez em torno disso, né? Como é que é pensar o texto dentro desse contexto diferente, né? Como é que se organiza tudo isso? Então, tudo isso é acertado com as pessoas que me procuram. Então, quando você tem um casamento, né, o casamento feito por celebrante, né, vai acontecer fora de um espaço de templo religioso, então o que vai no altar é muito customizável, vamos dizer assim. Então, você pode ter... Eu já celebrei casamentos em que a pessoa falou, não, eu quero uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar, porque é importante para mim, para minha família. Quero ter no altar uma foto dos meus pais, né? Quero ter uma foto da minha avó, que não vai poder estar lá no dia. Quero fazer um ritual simbólico, como tem a cerimônia das areias ou dos 4 elementos, são alguns simbolismos que eu faço durante a celebração. Então, esse material fica disposto no altar também. Então, tudo isso pode ser escolhido. Né? E no caso das outras cerimônias, como, por exemplo, o chá de bênçãos, aí tem todo um aparato físico, porque eu coloco uma coroa de flores na gestante, a gente faz uma massagem, tem várias etapas, né? Aí eu levo toda essa parte. Essa preparação fica por minha conta. Eu peço que a pessoa, né, providencie uma mesinha, um espaço onde eu possa apoiar tudo, e aí eu mesma organizo isso. Mas num evento maior, como é um casamento, isso fica mais por conta do casal, decidir o que vai estar ali e organizar com a equipe de assessoria de casamento também. Você é a parte, né? Você é o texto, é o texto, Isso. e aí isso, entendi. Você falou, por exemplo, que já foi procurada, que tem sido procurada para essa questão de rituais, digamos assim, fúnebres, né? Que é algo que começou a aparecer. A gente está vivendo um momento aí bem, digamos, complexo nessa questão, né? De não poder, por exemplo, fazer o velório. Talvez a gente esteja se dando conta até da importância disso pela ausência, né? Pela supressão, né? Por ver que quando não tem é algo que fica muito complicado. Tem vários textos, né, falando sobre isso, enfim. Queria que você falasse um pouco dessa importância também, porque a gente fala muito de ritualizar né, o nascimento, né, o casamento, mas a morte ficou meio um tabu, né, social nos últimos tempos. A gente é uma sociedade que normalmente não fala muito da morte, né? Como é que é? Sim, sim. Como é que você vê? Você falou que começou a aparecer para você isso, a gente está passando por esse momento. Como é que você vê essa questão dessa ritualização desta passagem? Eu me preocupo muito com as pessoas, porque eu acho que essa impossibilidade de você viver essa experiência de maneira plena, porque a gente tem visto assim velórios que podem durar no máximo 1 hora, né, as diretrizes, pelo que eu tenho lido por aí, que você tem que manter uma distância das pessoas, Acham ou às fechado vezes quando é da Covid? você não pode nem olhar para a pessoa. Se você não tem a despedida, né, enquanto a pessoa ainda está viva, você não tem a despedida depois que a pessoa já faleceu.
Às vezes a família tá internada ou está em observação e não consegue comparecer né, ao sepultamento. E eu acho isso preocupante porque você gera uma lacuna psíquica mesmo, né? As pessoas sofrem com a impossibilidade de se despedir de alguma maneira de quem partiu. Então, quando você pensa numa cerimônia fúnebre, existem duas possibilidades, né? Você pode fazer uma cerimônia que se dá no ato, né? Na ocasião do falecimento, né? Já tive a oportunidade de fazer. Nossa, isso deve ser Mas você pode. bem delicado, né? Assim, delicado e uma responsabilidade, né? Assim. Sim, sim, eu penso nisso, na verdade, em todas as cerimônias que eu faço, com uma responsabilidade enorme. Assim, é um trabalho que eu faço com muito tato, né? Porque a gente está mexendo com emoções muito, muito profundas das pessoas. Mas você também tem a possibilidade de fazer algo posterior, né? Uma homenagem póstuma que cumpra esse papel também, até de uma maneira mais personalizada, que você possa conversar com a família sobre quem aquela pessoa foi e preparar realmente algo como um obituário bonito, né? Que pode ser mesclado a um ritual simbólico para que a família consiga, de alguma maneira, sentir que se despediu, que honrou essa pessoa, a vida dela, quem ela foi, enfim, né, ter o coração ficar um pouco mais apaziguado Uhum. por ter essa possibilidade de se despedir de alguma maneira. Isso é interessante, né? Poder propor isso, né? Poder propor algo assim, olha, se eu não der para fazer agora, daqui a um tempo. A gente fez isso uma vez, um amigo morreu, não deu para ir, enfim, a gente fez um ritual depois e foi algo, escrever o texto, ir lá, levar uma flor, é algo bem bacana, né? Isso pode se juntar um pouco com a pergunta do Wagner. Ele perguntou como é que você divulga esse trabalho, como é que é essa divulgação. E acho que, não sei, acho que poderia ter também essa divulgação de algo assim, né? Se você não conseguiu se despedir, façamos isso depois, né? Sim, sim, eu estou organizando, na verdade, toda essa parte dessa divulgação agora, até porque me pega muito a questão de fazer essa divulgação com cuidado, porque ao mesmo tempo Tudo é bem. precisa de muito tato, porque ao mesmo tempo que eu acho que eu estou oferecendo um serviço que é muito importante para as pessoas, bom dia ali, lá de Santa Catarina, querida. Bom dia. É um serviço muito importante para as pessoas, mas você tem que apresentar de uma maneira que também não pareça um oportunismo diante de um momento em que a gente está vivendo uma tragédia. Bem Né? delicado. Então, eu tenho me pegado um pouco em encontrar essa linguagem em que eu possa trazer para as pessoas a ideia de que, olha, isso existe, sem que a questão pareça você estar querendo, de alguma maneira, se aproveitar da tragédia das pessoas. Porque o que está acontecendo é uma tragédia. Né? É o tipo de coisa que a gente não imaginava viver. Não somos mais loucos, né? Ninguém. Não, no começo do ano. Pense na sua vida 2, 3 meses atrás. Quando que a gente ia imaginar que a gente já está vivendo, né, o que a gente está vivendo agora? Completamente Então, absurdo. E aí entra a questão de como é que as celebrações, a gente falou um pouco dessa questão dos enterros, né? Dos velórios, mas a vida continua, né? Como é que tá essas. Ninguém mais celebra por vídeo. Como é que tá esse momento? as grandes cerimônias, como por exemplo os casamentos, porque casamento é aglomeração, né? Você tem 100, 200, 300 pessoas às vezes comparecendo. Essas cerimônias estão proibidas até por decreto, né? Nada pode acontecer por enquanto com aglomeração. Eu acho que eu já tive o adiamento de uns 16 casamentos. 16. Né? Ficou tudo para o segundo. Foi uma loucura. E ficou tudo para o segundo semestre. Né? Tem casal que ainda nem escolheu a próxima data, que ainda está com medo de já escolher e não, né? E depois não conseguir. Ó, o Wagner falando aqui de casamento online. Sim, eu vi alguns colegas meus têm feito algumas celebrações afetivas online, porque o casamento civil você precisa de todo um rito, né? Que é uma cerimônia pública do Estado, então o processo é outro. Mas também não está mais acontecendo o casamento civil?
Tem alguns lugares né? que você ainda consegue fazer, eles mantêm toda a coisa do distanciamento, mas tem muito cartório fechado. Está variando dependendo do lugar no Brasil, Nossa, né? tudo, né? Quanta coisa, né, que a gente não pensa com essa questão. Sim. Então, nesse último mês, eu fiz uma celebração presencial, que foi um chá de revelação para um bebê Hum. que está chegando. E eu fiz assim, eu aceitei porque eu já conhecia a família, eu sabia que era um espaço muito grande em que a gente ia conseguir manter o distanciamento. Então, assim, eu fiquei do lado de fora de máscara até eles falarem, a família está toda online no Zoom. Uhum. Aí eu entrei, li o meu texto, né, com a distância, eles estavam sentados do outro lado da sala. E aí, foi uma coisa muito. Fiquei de máscara até a hora da leitura, tirei só para ler o texto, né, mantendo todo o distanciamento, e acabou, eu saí, né, e já fiz uma celebração à distância também, mas eu entreguei por vídeo, né, então não foi em tempo real, eu gravei o vídeo Uhum. e aí as pessoas assistiram juntas depois, Essa é uma né, mas tem, possibilidade. tem a gente está tendo que se reinventar agora, né? Uhum. Tem pessoas fazendo celebração online de casamento, né? Que uma coisa afetiva, né? Dentro do Zoom, dessas ferramentas todas em que você consegue aglomerar pessoas numa chamada, né? Uhum. Então a gente vai se reinventando nesse momento, enquanto a gente não consegue estar fisicamente junto ainda. Uhum. Quando você estava contando, né, sobre como é que você pesquisa para poder fazer esse texto, o Wagner até falou que isso também é uma pesquisa de campo. Eu queria que você Uhum. explicasse para a gente, porque aqui dá para ler um pequeno texto para ter uma ideia agora. Nossa, Wagner. Se O você, caderninho tá aqui. se você quiser depois escolher alguma coisa e ler, eu acho que pode até juntar com o que eu ia te perguntar mesmo, que eu queria, como aqui é uma questão da gente falar de escrita, se você conseguir Sim. explicar um pouco, você pega tudo isso, como é que é esse trabalho mesmo da elaboração desse texto? Assim, né? Você falou de como é que Ah, você, o que que você usa, imagina, Wagner. O Wagner, ele é ótimo, ele sempre pergunta as coisas, depois ele fica, ai, desculpa, mas a gente não, gosta, nenhuma desculpa, super legal. imagina. É, aí você junta tudo isso, como é que é de fato esse trabalho, digamos, braçal, né? Que texto, como é que vai se fazendo esse texto, assim? E como é que você fala, tá pronto, né? Como você falou, é uma responsa grande, né? É, Sim. super grande, eu ia ficar desesperada, eu acho. Eu fiz uma vez, mas eram, tipo, acho que 7 ou 8 amigas que eram, e aí cada uma fez um texto. Como é que é isso? Assim, você fala, é isso aqui, tá bom, vou lá ler no casamento deles. Imagino que os primeiros tenham sido bem difíceis, ou enfim, bem complexos, e que você vai Sim, pegando um jeito, né? Mas queria que você falasse um pouco melhor. isso. O que eu tenho de roteiro, vamos dizer assim, são as etapas da cerimônia, né? Então, dentro da minha lógica de escrita, eu cumpro mais ou menos um roteiro que é falar um pouco sobre quem o casal é, eu falo um pouco da história deles, mas de maneira. Eu dou pinceladas, eu não sou uma celebrante muito da narração, de contar, então eles se encontraram naquele dia. Existem alguns celebrantes que seguem mais essa linha. Falar, e aí ele pediu um suco e ela não gostou, sabe? De fazer uma coisa bem mais a anedota, né? Contando como foi aquele dia. Eu pego um outro viés. Eu junto as minhas anotações. Eu tenho, na verdade, 3 cadernos. Eu tenho um caderno que é o caderno de entrevistas, que é o que eu levo comigo quando eu vou encontrar o casal. Eu tenho outro caderno que é um cadernão universitário, que é onde eu faço os rascunhos dos meus textos, porque aí eu rabisco, às vezes eu altero a ordem dos trechos que eu vou colocar, para só então passar limpo nesse daqui. Tudo à mão, né? É, eu comecei no computador, né? Eu digitava, levava assim numa pasta os meus textos, mas depois eu senti que a questão de escrever à mão tinha um papel até para mim mesma, sabe? De assimilação do que eu vou ler. Escrever à mão dá um outro valor. É até assim, neurologicamente comprovado, quando a gente escreve à mão, a gente retém a informação de outra maneira. Uhum. Então, e tem a coisa da beleza também. Eu sou muito artista, sabe? Eu desenho além de escrever, né? Eu ilustro os casamentos, então trabalhar com o papel, né? E a caneta ficou mais gostoso. Foi o jeito que eu achei de fazer. Uhum. Então, o meu processo
passa muito por cumprir essas etapas que eu falei, né? De falar do casal, falar levemente sobre a história e conduzir os momentos, né? Das alianças ou a participação de alguém. Mas a cara que eu vou dar para o texto passa muito pela percepção que eu tenho de quem aquele casal é. Porque eu faço alguns textos mais bem-humorados, às vezes o texto vai ter uma cara um pouco mais solene, né? Ou já fiz coisas brincando, por exemplo, com toda uma temática. Eu tive um casal que casou foi em agosto do ano passado, e eles são. Ela é brasileira, ele é português, e eles fizeram um casamento todo com tema de viagem. Então, assim, as mesas do espaço de casamento cada uma tinha o nome de um país. O próprio convite de casamento que eles mandaram para as pessoas, ele era impresso num papel meio mapa e tinha um pingente de avião. Até porque eles casaram e se mudaram do Brasil em seguida. Né? A decoração do espaço tinha malas. Então, no meu próprio texto, eu usei metáforas falando sobre viagem. Eu abri a cerimônia brincando, falando como se eu fosse um piloto de avião na cabine, pilotando uma celebração. Então, eu criei um texto meio brincando com aquela coisa que a gente ouve, né? Assim, aqui quem vos fala é a comandante Jamila. Em caso de lágrimas, os lencinhos estão estrategicamente posicionados em seus assentos. Então, não, pode perguntar. Eu fiquei pensando como é que você dá um briefing para eles, você pergunta, porque fico imaginando, imagino que não aconteça, porque, claro, você é sensível, você vai. Fiquei pensando aqui, viajando nessa história de repente você fazer alguma coisa que o casal não se reconheça muito num curso. Como é que é esse meio de campo? Tem um dar alguma coisa antes, um perguntar? Como é que é? Ou essa entrevista, claro, você já tem experiência, você já consegue sentir, né? O que não rola, o que rola. Como é que é digamos, esse caminho até chegar no texto final? Tá. Eu não mostro prévia para eles. Eu acho que tem uma confiança, né, no trabalho, porque o que você tem, quando a pessoa. Até o Wagner perguntou lá atrás sobre como eu divulgo o meu trabalho, né? O principal canal são as redes sociais. Eu tô no Instagram, tô no Facebook, eu tô no YouTube, tô em tudo que tem. O meu site está em atualização, ainda não. Né, eu troquei de provedor, ainda não consegui terminar tudo. E tem um boca a boca que vem depois também, né, de indicação. E no caso dos casamentos em especial, eu estou nos portais de casamento também, que são para fornecedores. Então, eu desviei para falar da coisa da divulgação, deixa eu voltar. O casal que me procura, ele lê os meus textos nas redes sociais, né? O que está ali em cada coisa que eu posto no Instagram. Eu tenho os vídeos no YouTube, tem né, com trechinhos das cerimônias, tem vídeos no IGTV. Então, as pessoas já têm um parâmetro de qual é a minha linha de trabalho assistindo a esses vídeos, para saber se eu sou uma celebrante mais séria, se eu sou uma celebrante, né, mais engraçada, porque você tem esses perfis todos dentro dessa área, né? Eu falo celebrante é um termo, é um guarda-chuva que comporta muitas maneiras diferentes de trabalhar. Então, esse portfólio que eu crio nas redes já fornece para o casal uma ideia de que cara vai ter aquele trabalho, né? Então, eu tenho muito esse cuidado, como você falou, de não trazer algo que possa parecer inadequado para o casal. Eu fiquei imaginando isso, Helena. Eu sei que isso não aconteceu com você, mas eu fiquei imaginando uma cena, né? Eu escrevo o teatro, fiquei imaginando a cena, a pessoa lendo e isso deve ser, né, engraçado. Né? As pessoas ficarem, né, mas o que ela está falando, né? Não, felizmente nunca passei por isso, né? E eu tenho até uma coisa, aí é uma estratégia minha também, né? A maioria dos casais que me procura acaba me adicionando nas redes sociais e até chegar a data deles, eu interajo com eles nessas redes também. Então eles veem os meus posts, eu leio os deles, assisto os stories deles. Então é uma maneira um pouco de conviver com eles, vamos dizer assim. Então, tudo isso me diz bastante sobre quem essas pessoas são também. Então, é um trabalho muito subjetivo, né? Você vê, assim, é muito da percepção também, né? E de saber mesclar, então, toda essa leitura que a gente faz do outro,
com essa arte da escrita. E aí você faz algo, né? Quer dizer, quando a gente pensa em casamento, e até um tempo atrás tinha essa coisa, né? O casal tinha que casar na igreja, se não casava na igreja era um problema, a questão do divórcio, se a gente pensar, não faz tanto tempo assim, né? Que as Uhum. coisas. E esse hoje em dia é podemos até chamar de um mercado, né? Sim. Dessas. Como é que é essa abertura? Como é que funciona essa espécie de mercado? Como é que se dá isso? Assim, essas pessoas não querem o rito tradicional, elas não podem, sei lá, são casamentos, segundos ou terceiros casamentos, pessoas que não são de religião. Como é que vai se abrindo esse lugar para que as pessoas possam, digamos, para usar esse termo, customizar, né? Fazer algo que fale ao coração delas de fato nesse momento, né? E não algo tão padronizado como a gente estava mais acostumado a ver, né? Sim. Eu vejo isso tudo como um movimento muito bonito, na verdade, que tem Uhum. acontecido, porque os primeiros celebrantes, tem pessoas já nesse mercado há 10, 20 anos, mas a figura do celebrante, ela costumava entrar em jogo, principalmente para situações de casais interreligiosos, né, no qual cada família segue uma religião diferente, e você quer um território neutro, né, vamos dizer assim, né, ou mesmo esses casais em que um dos dois é divorciado, aí não pode casar na igreja de novo. Então, num primeiro momento, a figura do celebrante surgiu para suprir essa lacuna em especial. Mas à medida que esse mercado foi se expandindo e as pessoas enxergaram nisso a possibilidade de vivenciar algo mais com a cara delas, esse mercado fez assim, ó, né? Eu faço parte de um grupo que é o Novo Cerimonial, que envolve profissionais dessa área, são locutores, mestres de cerimônia, celebrantes. E o Novo Cerimonial existe acho que há 5 anos, e o grupo dos celebrantes é o grupo que mais cresceu. Uhum. Né? Eles começaram com uma fatia desse tamaninho e hoje a gente é mais de metade dos participantes ali. Acho que isso vem pela percepção das pessoas, né? A gente vive hoje um decréscimo na participação das pessoas nas instituições religiosas, né? As religiões perderam algum espaço, principalmente as grandes, né? Como a Igreja Católica. E é um fenômeno de geração, até eu acho. As gerações que estão vindo agora querem muito essa coisa da experiência personalizada que já é proporcionada para elas em outros espaços, né, de serviços, de produtos, né, essa mensagem de que as coisas podem ser do seu jeito, da sua cara e você, isso é uma coisa muito forte no nosso momento, né, é uma coisa muito do nosso zeitgeist, assim. Zait. Então, É uma boa palavra. é, Mas apesar de não ter, né, digamos, esse caráter religioso, é algo que, como você falou, né, conecta, são momentos muito ritos de passagem, né? Ou seja, algo que tem um lado sagrado de qualquer modo, né? Nascimento, sim, morte, essa questão de celebrar o amor, algo que, por mais que a gente saiba, né, que seja infinito quanto dure, tem uma certa, né, proposição de que vamos passar pelo menos muito tempo juntos, esperamos que sim. quer dizer, Então, tem algo aí que ritualiza, né? Que conecta com uma ideia ampla de sagrado, né? Como é que poder isso. trabalhar com isso? Porque por menos que você não é, né, um padre ou enfim, alguém desse lugar, mas tem aí algo de sagrado, né? De qualquer modo. Como é que é trabalhar com isso num texto, né? E depois estar lá e fazer isso pessoalmente? Como é que você trabalha com essa questão? Eu sou, na verdade, Paulo, uma pessoa com uma vivência ampla em religiões. Eu já passei por religiões do Ocidente, do Oriente, práticas mais filosóficas. Eu tenho uma bagagem bem grande nesse sentido, né? Desde da minha adolescência. Então, eu acho que isso me traz um repertório muito importante, né? De ritual e de visões de mundo. E me dá subsídio, me dá material para criar tudo isso também. Às vezes os casais pedem algum tipo de simbolismo religioso dentro das cerimônias. Uhum. Eu fiz um casamento, foi agora em novembro, por exemplo, em que a gente teve 2 momentos. A família do noivo era de origem judaica, então eles queriam que em algum momento houvesse a quebra da taça, Uhum. mas a família da noiva, que é católica, Deu uma paradinha aqui na fala da Jamila. é, Jamila caiu um pouco, oi, caiu e voltou? voltou. Você parou quando você falou que a família judia pedia a quebra da taça, daí deu uma parada. Isso.
Isso, mas a família da noiva, que é super devota de Nossa Senhora Aparecida, Nossa, é super variado. Então eu tive dentro da mesma cerimônia uma quebra da taça com um Mazel Tov e depois uma entrada da imagem de Nossa Senhora. Então eu concilio isso, Paula, pensando que todas essas são leituras do mundo e leituras de uma mesma coisa, mesmo o meu trabalho, né? tá, dando uns... Caiu e voltou de novo. Ok. Você estava falando que era uma leitura de uma mesma coisa e seu trabalho também. Seria uma leitura do que Isso. exatamente? Isso. Do que seja o mundo. Eu acho que todas as religiões elas se propõem a dar respostas sobre o que é o mundo, o que é a vida e fornecer às pessoas meios de vivenciar o que existe além, né, de nós. As pessoas têm esse questionamento. Então, dentro de um ritual, você vive isso de uma maneira sua. As religiões elas trazem um formato organizado, né? Você fala, ó, a resposta é essa, a gente ritualiza esses momentos, a gente segue esses preceitos, né? E a cerimônia não organizada por uma religião, ela também pode trazer à sua maneira essas respostas. Não sei se eu estou me fazendo clara aqui, Não, tá né? sim. Mas Eu acho. eu penso nisso. Então vamos dizer assim, é como se fosse que as religiões elas são um grande repertório de leituras e eu sinto que eu Uhum. posso acessar cada uma delas, ainda que eu não me proponha a estar no lugar do sacerdote de oferecer o sacramento, mas eu posso dialogar com elas dentro do meu ritual. Então, assim, eu Uhum. tive já casais umbandistas em que eu trouxe algo da Umbanda, né? Esse casal judaico que eu trouxe algo do judaísmo, né? Então, eu acho que com reverência você pode tocar todos esses universos e trazê-los para a cerimônia sem que você ocupe o lugar do sacerdote, Uhum. mas você trazendo isso como informação, como cosmovisão para Uhum. o ritual. Você Então, falou de eu pessoa toco tudo isso no meu trabalho. Pode falar. que tem um delay, aí eu achei que você tinha parado de falar. É, Tranquilo. você falou de pessoas que trazem questões, que te pedem questões de religiões diferentes para você pôr, né? Mas a minha questão era um pouco quando não tem isso, quer dizer, quando não tem uma coisa explícita de religiões das pessoas, de qualquer modo, tem algo aí que quando eles estão querendo celebrar, né, tem essa questão também que tem algo a ver com esse sagrado, digamos, né? Nesse momento em que isso Sim, não é sim. proposto pelas pessoas, como é que você lida com isso, dentro do seu texto, né? Quando a gente fala de texto, parece uma coisa tão Ah, mais entendi. dura. Como é que nesse texto, quando não tem uma proposição religiosa deles, como é que esse sagrado, como é que você trabalha com esse sagrado na questão do texto? Acho isso Entendi. incrível, Eu acho que quando você não dá a roupagem da religião para a cerimônia, o sagrado ele vai parar no lugar mais essencial, que é da conexão humana. Uhum. Então, isso é vivenciado na hora que a gente pensa na conexão do indivíduo com ele mesmo e do casal, um com o outro e com as pessoas. Existe um momento nas cerimônias nos quais eu peço para o casal, né, num casamento, por exemplo, que o casal se vire para as pessoas presentes, né, e olhe para todas elas. Eu acho que talvez esse seja o momento mais sagrado da cerimônia. Uhum. Que aí eles estão olhando para cada rosto das pessoas que estão ali, lembrando do papel que cada uma daquelas pessoas tem na história deles, né? Se é uma mãe, é uma avó, é o melhor amigo de escola. Uhum. E isso faz você ver a rede da qual você faz parte. Uhum. Né? Então, todas as pessoas que estão ali foram escolhidas por uma razão, né? Desempenham um papel muito importante para você. E na hora que você para e contempla tudo aquilo, né? E olha todas aquelas pessoas e sente todo o amor que vem delas, porque as pessoas estão olhando para você emocionadas, felizes por estarem dividindo com você aquele dia. Eu acho que o sagrado mora muito na conexão humana, no amor mesmo, né? Que é a base de tudo isso, no fim das contas. Uhum. Então, na verdade, pensando na questão do texto, é um texto quase, digamos, dramatúrgico, no certo sentido, né? Tem o que ele contempla das palavras, mas você já pensa em
todo o extra-texto, digamos, né? Nas rubricas que seriam da Sim, dramaturgia, né? sim. Agora, é aquilo que eu pelo menos sinto nos casamentos, que dá pena até, né? Porque eles ficam lá no altar, não olham para ninguém, esse que você tá falando, né? Que você coloca. Aí Uhum. vai na festa, eu lembro de um casamento de uma amiga, aí ela ficou lá tirando foto, aí você mal tem esse. Então você pensa também, digamos, numa dramaturgia, né? Assim, você organiza também esse Isso. passo extra palavras, né? Isso. E às vezes você tem outros momentos também. Às vezes o casal quer uma participação de alguém da família, né, para falar alguma coisa. As cerimônias são muito abertas a essas possibilidades todas, né? Eu sento com o casal e falo, vamos lá, o que é importante para vocês? Porque tem casais que já me procuram porque querem, né, viver uma determinada experiência, como por exemplo esse casal que queria algo interreligioso, né? E casais que querem falar, não, eu quero que a minha mãe fale, né? Eu quero que o meu tio, que é da religião X, também possa vir aqui dar uma bênção num determinado momento. Eu acho que essa questão de envolver todo mundo na cerimônia é importante, porque senão fica uma coisa muito distante, fica muito protocolar, sabe? Assim, Que é o fez, que é, né, assinou, normalmente. trocou aliança, né? E Você. eu uso mesmo umas anotações assim, sabe? Você vê, eu uso várias cores, tá vendo? Tem umas indicações assim, ó, no meu texto do que vai vir em cada momento. Uhum, uhum. Então, você tem a composição do texto, mas tem as instruções também do que vai ser vivido em As cada rubricas, etapa, né? É uma né? dramaturgia. Isso. Você teria aquilo que o Wagner pediu? Você tem algum trechinho para ler para dar uma ideia do que é esse texto? Posso, posso, posso. Deixa eu escolher um aqui rapidinho. Me dá um minutinho. Eu não pensei nisso antes, né? Mas como o Wagner propôs aqui, eu acho que pode ser, se É? for possível, acho que podia ser legal. Hum. Eu gosto também como eu falei para você, eu uso informações dos casais, mas eu cito outros autores também, às vezes eu faço leituras de autores que eu gosto também, né? Trago pro casamento. Eu ia te perguntar disso também, né? Como é que Ah, entram a as gente chega. citações aí? Porque Deixa eu ver, esse daqui é de janeiro. A gente, como é difícil escolher, né? Eu gosto de tanta coisa. mas se também for difícil, a gente não combinou antes, não tem problema. Se não der aí, você pode falar só de cabeça alguma coisa que você. Tá. Não, eu vou ler um pedacinho aqui, ó. Esse daqui, esse casamento eu celebrei em janeiro. Ó. Tem dias em que a vida é um ato de coragem. Já diz o Vanguard, que é uma das bandas que eles adoram. E olha, se tem um dia em que a vida é um ato de coragem, esse dia é o casamento da gente. Não porque casar seja algo arriscado. Talvez seja um pouco. Mas porque embarcar nessa viagem é dar um passo à frente na nossa trajetória. O compromisso que vocês estão assumindo hoje vai muito além do eu te amo, que vem fácil aos lábios quando nós encontramos alguém. Casar é se entregar, é mostrar-se vulnerável, é conviver com a luz e a sombra que há no outro. Fazer um pacto no qual sabemos desde o início que vamos encontrar desafios e que seremos testados. E ainda assim, quando a gente olha nos olhos da pessoa amada, uma força enche o nosso peito e nos faz dizer: sim, é o que eu quero e isso é possível. Isso, senhoras e senhores, é o amor. Ah, que bonito. Muito Esse é um bonito. pedacinho da abertura. E aí você estava falando um pouco de citação, você faz isso também, você fala com as pessoas, sente um pouco qual é a vibe delas, assim, você pede para elas Isso. trazerem autores que elas gostem. Fora também o fato de que deve ter gente que já traz, né? Já fala que ela se cite isso e tal. Como é que é essa ligação entre as citações, as coisas, né, que você deve ler bastante aí, e colocar isso ali no momento, né? Então, os casais trazem repertórios muito diferentes de vida, né? Então, tem casais que são muito ligados a isso, né? Por exemplo, teve um casamento que eu celebrei de um casal de meninos e
um dos noivos era professor de literatura espanhola, então é alguém que está super inteirado, né? Mas tem casais que não têm muito esse hábito, né? Que se gostam, que querem uma experiência leve, que é a cerimônia de um celebrante, mas que não me trazem essa informação. Então, eu uso muito do meu repertório. Eu sou filha de uma professora de literatura, né? Ah, Eu cresci, a minha estante igual a sua tá do lado de cá. Eu tô virada aqui, ó, dá pra ver aqui? sempre. É. Livros, nossos amigos. Então, queridíssimos, né? Então, eu gosto muito, muito de poesia desde sempre, né? De crônica. Então, eu faço uma pesquisa dedicada, né? De tempos em tempos. Às vezes eu cruzo com um texto e falo, nossa, isso, né? Mas eu já li Nossa, nos deve meus ficar casamentos. doida, né? Desculpa, fico imaginando você, né? Todas as frases, as coisas, né? Por isso que você tem caderninhos, deve ser uma loucura, né? Como você deve ficar pensando nessa questão, né? Do que cabe ali. Aqui. Sim, sim, né? E de ter esse repertório na cabeça. Então, você vê, eu abri essa cerimônia citando a banda que eles gostam, né? Eu já fiz um outro casamento no qual eu mesclei trechos. Uma das noivas, ela é muito fã de uma banda que chama Fresno, que é dos Né? anos 2010, assim, Emo, e né? ela é apaixonada. Isso. Ela é daquelas que iam ficar na porta do hotel, sabe? Uhum. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei algumas das letras das músicas mais românticas deles e eu mesclei trechos da letra com o meu texto. Uhum. Então, assim, para quem estava ouvindo, era um texto bonito de casamento, mas ela ia reconhecendo Uhum. os trechos das músicas na minha fala e eu só via ela chorando. É uma homenagem sutil, né? Mas super presente. Mas eu acabo assim, né, nessa de sentir o que cada casal pede, eu já citei assim de Brecht a Drummond. Fresno, Vanguard. Então você passa às vezes, né, por essas coisas do cotidiano próximo das pessoas e também de uma coisa mais elevada, ou mesmo leituras religiosas mesmo, né? Já teve casal que me pediu para ler alguma coisa, casal espírita, né? Eu já li textos espíritas na cerimônia e tudo bem também. Uhum. Tem essa parte, nossa, tá se encaminhando para o fim, é muito rápido, a hora aqui passa rápido. Nossa, É. boa, né? A Sueli está perguntando aqui como é o figurino dela nessas celebrações. E aí eu queria juntar com essa questão que a gente estava falando, que é praticamente uma dramaturgia, né? Então tem esses de pôr música, não pôr, a questão da roupa, tem todo aí, digamos, um espetáculo, né? Assim, no bom sentido. Queria que você falasse um Isso. pouco como é que é, se cada celebração também você pensa para isso, em cada celebração, que deve ser um trabalhão, como é que é essa questão desse extra texto? Eu criei para mim uma linguagem visual, né? Eu gosto de uma figura uma coisa meio sacerdócio laico, sabe? Então, assim, meu figurino básico é um vestido longo, eu tenho vestidos longos, né? De cores e estampas variadas. Oi, Malu, a Malu é celebrante lá em Fortaleza. É. E eu gosto muito de echarpes, de chales, né? Assim, eu tenho 2 gavetas no armário, assim, sou colecionadora. Então, o meu figurino básico normalmente é um vestido longo e um chale, uma echarpe nos ombros, né? Que eu combino de cores variadas, porque eu acho que eu crio com isso uma figura que traz alguma solenidade para o momento, mas também com leveza, né? Uhum. Não é nada que me confunda com o sacerdote de alguma religião, né? Mas dá para minha apresentação no momento a cara de que eu estou ali fazendo algo diferente, né? Que eu não sou uma convidada, por exemplo. Uhum. A Malu falou que é sua fã. Eu que sou fã dela, é maravilhosa. Então, assim, a Incrível. gente está se encaminhando para o fim. Eu queria que a gente tenha uma hora, daí cai, assim. Quando eu esqueço da hora, de repente tem Sim, que sair sim. correndo. Então, eu acho bom a gente ter um final também, né? Que é importante, Claro. esses fechalhos, né, das coisas aí. Queria que você falasse um pouco se você tem indicação de leitura sobre o assunto, ou pode ser coisas teóricas ou não, para as pessoas que estão interessadas nesse assunto, se você tem indicação de leitura, e também como as pessoas podem te encontrar caso elas se interessem aí pela questão do seu trabalho. Maravilha. Uhum.
Para quem quer saber sobre aspectos gerais do trabalho de celebrante, saiu um livro no passado, que é o livro de Celebração de Casamento, que os 4 autores são colegas meus de trabalho, então dá bem um panorama do que é esse trabalho hoje no Brasil, Uhum, né? Mas para as pessoas, por exemplo, que desejem se tornar celebrantes, existem alguns cursos no mercado, mas o curso, eu sempre falo, ele é um pontapé para você começar. A sua formação individual é essencial. Então, uhum, leia muito, né? Entenda que tipo de papel você quer desempenhar como celebrante, porque eu escolhi para mim esse papel que eu descrevi para você, dessa figura, né? Eu leio esses textos que eu escrevo sobre o casal, e existem várias maneiras de você conduzir isso, né? uhum. Como eu falei, tem os celebrantes que fazem isso de uma maneira mais bem-humorada, ou que fazem isso de uma maneira mais solene, né? Com uma pegada como se fosse um pouco um pastor mesmo, né? Uma figura que se assemelha aos sacerdotes das grandes religiões que a gente conhece. Uhum. Então, quem você quer ser? Né? Eu sou uma celebrante, eu sou uma artista também. Então, Uhum. o meu trabalho tem essas duas caras, né? De mesclar essas duas coisas. Eu canto, inclusive, em algumas cerimônias, porque eu sou cantora também. Ela faz, Então, tá ela tudo. faz vídeos aqui que são ótimos, no Instagram e no Facebook, né? No Facebook. Todo dia Estamos nessa, agora na nessa quarentena quarentena. maravilhosa. A música está me salvando. Então, indico para, se a pessoa quer se tornar, botar o pé nesse mercado, assim, investir na sua formação individual, leia muito, né? Eu gosto muito de ler poesia, gosto de ler autores que falam sobre grandes temas, gosto muito de Joseph Campbell, por exemplo, né? Para quem está entrando nisso, né? Para entender a coisa do ritual, para entender a coisa do humano, né? Por trás dessas coisas todas. Ciranda das Mulheres Sábias, gosto da Clarissa Píncola Estés, né? Então, acho que tudo isso é formativo, né? Uhum. E aí E para você me achar, recomendo redes sociais, me sigam aqui no Jamila Maia Celebrante. está no E Instagram, lá no no meu Facebook? link tem todas as redes listadas. O meu link da bio, do perfil, tem o link para tudo, para o meu Facebook, para o meu YouTube, né? Só o site que está fora do ar por enquanto e daqui a pouco volta. Tá bom. Mas você ia me perguntar alguma coisa agora. Então, eu ia falar isso só para você falar os seus canais. Isso, é Jamila Maia Celebrante. Tá bom, Jamila, super obrigada. Passou super rápido, mas Ah, faz sim. é um trabalho super importante. Acho que reconecta, ressignifica aí todos esses momentos, né? E acho isso bem lindo e bem instigante, né? Bem novo. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada a você pelo convite. Que delícia de papo. Obrigada por todo mundo que veio. Vai ficar 24 horas nos meus stories, então quem quiser ver, pode ver. Estou subindo também no meu canal no YouTube, Simplificando a Escrita com Paula Tran. Estou indo pondo uma por dia, então daqui a um tempo ele vai lá também pro canal do YouTube. Tá bom? Obrigadão, Ai, que obrigada para todo mundo. obrigada a você. Amanhã vou estar aqui de novo, às 11 da manhã, para falar sobre poesia com Marcelo Ariel. Valeu. Tchau, Até, querida. até mais. Até. Ó, tem gente entrando agora, eu vou dizer que a gente vai ficar 24 horas nos stories, que a gente já está acabando, então vocês podem ver lá daqui a pouquinho, fica lá. Tchau.